Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Uma das mais nobres tarefas dadas por Deus ao ser humano foram dadas àqueles que são chamados a levar as boas novas do Evangelho, a pregar a palavra do Senhor. E em cima dessa ideia eu gostaria de trazer um conselho e dar uma ideia para os pregadores do Evangelho da atualidade e aqueles pregadores que estão iniciando o ministério nesses dias, aqueles que estão recentemente pregando a palavra. Eu tenho aqui alguns conselhos práticos para te dar. Na epístola de 2 Timóteo, no capítulo de número 4 e no versículo de número 2, o apóstolo Paulo aconselhou o jovem Timóteo da seguinte maneira: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Esse conselho que Paulo deu para o jovem pastor Timóteo, ele dá uma orientação fantástica para nós que somos pregadores do Evangelho dos dias atuais, e tem muitos pregadores do Evangelho nos dias de hoje. Mas eu quero deixar aqui uma cartilha, um conselho para você que prega, para você que tem a chamada, tem a vocação de Deus. Primeiro conselho que eu quero deixar para os pregadores que nós estamos vivendo nos dias atuais: tome cuidado com o seu ministério fora do púlpito. Esse é o primeiro conselho que eu quero te dar. Tenha um grande testemunho fora do altar, que o seu testemunho fora do púlpito grite mais alto do que a sua voz no microfone em cima do púlpito. Nós estamos vivendo numa geração que muitos pregadores do Evangelho, eles têm trago escândalo ao reino de Deus, escândalo ao nome de Cristo e ao Evangelho. Porque são excelentes pregadores no púlpito, mas são maus cristãos fora do púlpito. São excelentes mensageiros da palavra com o microfone na mão, mas são péssimos exemplos de vida dentro do lar. Então o primeiro conselho que eu quero te dar é esse conselho: tome cuidado com o seu ministério fora do altar, que isso tem prejudicado muitos pregadores e muitas igrejas e até o Evangelho nos dias de hoje. Se você quer pregar o Evangelho, seja um bom pregador, mas seja primeiro um bom pai, seja primeiro um bom filho, seja primeiro uma boa ovelha, seja primeiro um bom empregado ou um bom patrão, seja primeiro uma boa pessoa, um bom vizinho, seja primeiro um bom pastor, antes de você ministrar a palavra, porque você está nada mais nada menos passando para as pessoas uma lição de ética e de moral que é o Evangelho de Cristo. Segundo conselho que eu quero te dar, você que prega a palavra: tenha muito contato com as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus nos diz aqui, Paulo está dizendo para Timóteo: prega a palavra. Ele não está dizendo prega revelações, prega visões, prega profecias. Ele está dizendo prega a palavra. É lógico que eu compreendo, sou pentecostal, que existe espaço no nosso meio para os testemunhos, existe espaço no nosso meio para visões, profecias, revelações. Isso é bíblico, isso é para os dias de hoje. Mas isso não pode ocupar o espaço da palavra, o tempo da palavra. A palavra é que edifica, a palavra é que alimenta, a palavra é que constrói. É a palavra que dá a direção certa. A palavra não há sombra de dúvida e variação, porque ela é a palavra direta de Deus. Nós não precisamos hoje de revelações novas. Nós já temos a palavra revelada, nós precisamos da iluminação da palavra de Deus, para que Deus possa nos iluminar a trazer sempre a palavra abençoada. Eu quero te mostrar aqui um versículo em João 14, e o versículo 26 diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Observa que o Espírito Santo vai te ajudar.
O Espírito Santo vai te orientar e vai te fazer recordar de toda a verdade ensinada por Cristo Jesus. Então, pregador, se atenha à palavra. O seu compromisso é ministrar somente a palavra. Ministra a palavra. Terceiro conselho, para de ter a vaidade ou de se preocupar com barulho no culto. Isso não é uma função nossa. Quem promove avivamento na igreja, quem promove quebrantamento na igreja, quem promove salvação na igreja é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a função nossa batizar pessoas com o Espírito Santo. João Batista disse assim, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que é maior do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observa que quem iria batizar com o Espírito Santo e com fogo era Jesus. Não somos nós quem batizamos pessoas com o Espírito Santo. Então deixa a função do Espírito Santo ser do Espírito Santo. Você é só o mensageiro do Evangelho. Você está ali só para ministrar a palavra. A sua função é se preparar em oração, em jejum, em consagração e se preparar na palavra, se dedicar no entendimento da palavra. Então aprenda a se posicionar no púlpito, não ter a vaidade de achar que quando você pregou e houve um grande rebuliço na igreja, que aquilo foi você que promoveu. E nem pense que você vai promover isso em todas as igrejas que você pregar, porque isso não é seu, isso vem de Deus. Quarto conselho que eu quero te dar, pregador. Tenha uma vida íntima com Deus. Seja íntimo do Pai. Porque hoje nós temos visto pregadores que são uma coisa no púlpito e outra coisa fora do púlpito. São superficiais na intimidade com Deus. Uma boa parte de pregadores hoje não gostam de orar, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de estudar a palavra, não gostam de jejuar, não estão vigiando, não estão consagrando, não estão tendo uma vida pautável à palavra de Deus. Então, pregador, você quer ser abençoado? Tenha uma vida íntima com Deus. Procura ser uma pessoa que aquilo que você fala no púlpito, a tua vida está gritando muito mais alto do que aquilo, porque você é íntimo. E quem tem intimidade com Deus, as suas palavras, elas são autoridade sobre as outras pessoas. As pessoas recebem a palavra como autoridade sobre a vida deles. Então, aprenda a ter intimidade com Deus. Quinto conselho que eu quero te dar, pregador. Procure se dedicar o máximo possível à leitura da palavra de Deus. Procure absolver do texto tudo aquilo que o texto produz. Leia várias vezes o texto que você vai pregar. Existe a hermenêutica, a regra de interpretação textual. Existe a homilética, as regras de ensino de postura no altar. Existe a exegese, a regra de interpretação dos versículos. A Bíblia ela é cheia, a ortografia, a Bíblia é um livro, a ortografia ela é cheia de regras, de linguagem, de figuras de linguagem. Aprenda as figuras de linguagem, se dedique à palavra. Pregador, faça um seminário. Procure um seminário que você goste dele, que você goste do professor. Faça um seminário. Porque nós estamos vivendo uma geração que não gosta de estudar, mas quer pregar, quer ensinar a palavra. Para você ensinar, você precisa aprender, você precisa colocar em prática. Eu tenho visto pregadores hoje pregando errado a palavra. Estão ensinando coisas erradas nos púlpitos das igrejas. Tenha cuidado com isso, meu irmão. Se dedique o máximo possível ao texto, seja fiel ao texto, olhe a parte histórica, a parte cultural, a parte biográfica do texto, a parte geográfica do texto, a parte histórica do texto, fundo, contexto, paralelo. Olha tudo que o texto diz para você fazer as aplicações corretas, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não estudam a palavra, pregadores que não frequentam a escola bíblica dominical. Então muda esse quadro, meu irmão. E para mim encerrar, eu quero te dar um sexto conselho como pregador do Evangelho e pregador da palavra. Cuide de ti mesmo e do seu ministério. A Bíblia diz que Paulo aconselhou Timóteo dizendo, tenha cuidado de ti mesmo. Pregadores hoje que abandonam a família para viver na itinerância, pregadores hoje que não são submissos aos seus pastores,
Pregadores hoje que não dão satisfação às suas igrejas, pregadores hoje que não tomam santa ceia nas suas igrejas, pregadores hoje que seus filhos estão crescendo na ausência do pai porque ele vive ocupado em viajar e pregar e viajar e pregar e com isso tudo ele acaba se tornando uma pessoa ausente aonde ele cuida dos de fora e deixa os de casa. Paulo diz que aquele que não cuida dos seus não serve para cuidar do reino de Deus. É esse conselho que eu tenho para vocês, pregadores. Vamos vigiar, gente. Vamos ter cuidado. Eu tenho visto muitos ministérios abençoados no Brasil e no mundo que se perderam porque não andaram corretamente com a Escritura Sagrada. Pregar é uma coisa linda, ter um ministério vocacionado por Deus é uma coisa linda, ser um pregador do Evangelho é uma tarefa nobre dada por Deus. Mas isso também custa um preço. Isso custa um sacrifício, isso custa da nossa parte um zelo, isso custa da nossa parte cuidados especiais com o nosso ministério, com o nosso nome, com a nossa vida espiritual. Procure ser fiel à palavra de Deus, meu amado. Procure andar de acordo com a palavra e você será um pregador eficaz e Deus irá te abençoar e você será uma pessoa melhor. Que esse conselho te ajude, meu amado. Que esse conselho te abençoe. Não pense que você é bom, não pense que você é melhor, não pense que você é mais do que o seu líder, do que o seu pastor, só porque você